Paz dele, meus irmãos, paz dele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o irmão Lorival, faço parte ali da comunidade, ali como ancião ali na comunidade, com o irmão Isaías, que está à frente do Ministério da Comunidade, Isaías Gonçalves Francisco Morato. Estou aqui também com o Projeto Resgate, estou aqui no ID Pregar Evangelho, falando de Jesus. Mas hoje eu queria conversar um pouquinho, irmão, um pouco mais informal, falar um pouquinho sobre verdade, sobre os irmãos, sobre o Evangelho, sobre quer estar numa denominação, né, ou instituição, que no passado, irmão, a igreja, né, ela foi formada ali através de Cristo, no seu sacrifício, o madeiro da cruz, né, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali surgiu os primeiros líderes, os apóstolos, porque assim foi a vontade de Jesus, né? Esses homens ensinassem os demais, porque ele ia partir, então os discípulos iam formar outros. Por isso que ele falou, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, né, e for batizado será salvo. E que não crer está condenado, e que fizesse discípulos, né, ensinasse as pessoas. E com o passar dos anos, irmão, muita coisa aconteceu. Os apóstolos fizeram aquilo que Jesus determinou, até quando eles puderam, foram perseguidos, foram mortos, assassinados, né, por governos, por lideranças religiosas, sempre partindo desse princípio, até que muitos foram tirados nas arenas, crucificados por sistema na época de Roma, né? Os imperadores barbarizaram a fé cristã. Até que surgiu uma liderança, falando por cima, irmão. Constantino, que era um imperador que surgiu, falou que teve uma visão, se Deus fosse com ele. E aí ele tirou aquela liderança, ele venceu aquela batalha, tá entrando só por cima, irmão. E ali os cristãos tiveram liberdade, tiveram paz. Muita perseguição, muito sangue, muito horror. Mas tiveram um tempo de paz, porque mesmo ele perseguindo o sistema, né, romano, a fé em Cristo crescia grandemente. Quanto mais perseguia, mais crescia. Mas surgiu o tempo onde todos foram libertos, estavam livres para servir a Deus. Não era mais proibido ser crente, cristão. Mas ali surgiu uma situação, irmão, onde a pessoa perdeu a liberdade. É como um passarinho, né? Era preso, era livre, era perseguido, mas livre, é uma forma de dizer, né? E alguém vem e coloca ele num grande cativeiro. Um gigante cativeiro. Parecia que ele tinha liberdade, mas com o passar do tempo, essa liberdade se tornou leis, surgiu comportamentos de domínio, as pessoas foram novamente escravizadas, onde o interesse dos governos era implantar a fé cristã. Aparentemente é uma coisa boa, mas se percebeu que era para escravizar as pessoas, porque o Estado passou a ter domínio. Estou falando simbolicamente, irmão, por cima. Eu não sou nenhum expert, mas pelo que a gente lê na história, surgiu os domínios do sistema que dominou durante muitos anos. E pessoas foram perseguidas, leis surgiram, sentenças, houve a obrigação de ser cristão. Inquisição, pessoas sendo julgadas pelo sistema religioso, condenado, o Estado aprovava, porque tinha tudo, né, irmão? Para quê? Tinha o Estado com armas, com governos, exército,
E tinha os líderes, e o que eles falavam? Eles obedeciam. Até que surgiu insatisfação, revolta. Não sei explicar a história direito, irmão. Vamos entrar o que está relatado. Surgiu um padre. O nome dele é conhecido como Lutero. Existe uma igreja dos luteranos até hoje. Surgiu a reforma. Eu nem falei dos concílios, onde os bispos da igreja, porque no passado chamava pai da igreja porque era assim que era chamado os bispos, né? As pessoas que cuidavam, que surgiam muitos, depois dos apóstolos, os pais da igreja, as pessoas que tinham conhecimento, era tido como pai. Aí depois surgiu, depois da oficialização, o pai dos pais, que era o Papa, né? Mas voltando ali aos reformadores, surgiu um padre que se revoltou que o povo estava sendo explorado, como sempre foi explorado. Surgiu as 95 teses de Lutero, mas outra liderança de governo não o apoiou. Porque a verdade, irmão, essas reformas religiosas, sem o apoio da classe média, que é um exemplo, sem apoio dos governos, ou dos reis, ou dos príncipes, nunca iriam para frente, né, irmão? Primeiro porque naquele tempo, quem poderia ter conhecimento, quem poderia ter entendimento, quem poderia saber alguma coisa, é que tinha dinheiro, né? Tinha estudo, os nobres. Porque o povo nada sabia, o povo não era letrado, o povo não era culto, o povo não sabia ler, escrever, não podia ler um livro. O povo não podia contemplar. Ele ouvia e aprendia aquilo que passavam para ele. Então era fácil também o sistema religioso dominar mais ainda essas pessoas incautas, pessoas que não podiam entender. Mas Lutero, movido um sentimento de ajudar, não sei, estou aqui julgando, e surgiu os reformadores, lideranças, teólogos, estudiosos, e junto com Lutero e mais demais pessoas, houve os reformadores. Tornou os protestantes, né? Católicos e protestantes, e foi se dividindo, até surgiu os evangélicos, até surgiu essas lideranças de hoje, atuais, aqui, pelo menos aqui no Brasil, mas em cada país houve mais divisões, houve igreja anglicana, ortodoxa, várias igrejas. Depois da reforma, a primeira, na verdade, já teve várias reformas para chegar aos reformadores conhecidos, né, tradicionais, e reforma das reformas. E até hoje a igreja, como sistema religioso, vem se dividindo. Até surgir, agora falando nos dias atuais, as lideranças. Então você aprendeu o que está atrás de mim, é um templo bonito. Quem me dera eu tivesse esse templo, né, para receber, quem sabe, milhares de pessoas, né? Muito lindo, né, irmão? Templo que existia sempre nas Europa, dos países surgiam esses templos muito bonitos. E aqui no Brasil não deixa de ser diferente. Hoje de uma forma um pouco diferente, mas temos templos, temos instituições, e tem esses templos também bonitos, com milhares e milhares de pessoas, para 4 mil, 5 mil, 20 mil, depende da instituição. Mas aí, o que você quer falar então, irmão? Falou tanta coisa. Eu quero falar, quando alguém sair desse lugar aí, vamos pôr a minha mão aqui, ó, lá atrás de mim. Quando alguém sai desse lugar, continua sendo crente, a salvação dele se perde. A pessoa só é
cristã, quando está reunido com as pessoas ali dentro, tem salvação as pessoas que saem das igrejas que nós chamamos, que eu chamo de templos, né? Mas muitos conhecem como igreja. Porque igreja são pessoas, comunidades, ajuntamentos, assembleias de pessoas que creem em Cristo, né? Ali são, na verdade, aquelas pessoas que creem em Cristo. Todas, num conjunto, são igrejas. E ela pode ser locais, ela tem uma universal, mas é uma forma de dizer, o mundo todo, né? Mas no caso, mundiais, todo o planeta que crê em Cristo, vamos dizer assim, que crê em Deus. Aí é a igreja universal, vamos dizer, com esse termo que alguns usam. Mas as igrejas locais são essas, em regiões. E assim se tem aqui nesse país, onde surgiram várias e várias dissidentes, como igrejas, instituição. E como eu, e como muito frequentamos uma certa instituição tradicional. Tem coisas que a gente vê, a gente não concorda, irmão. E a gente começa a compreender pela experiência própria, pela criação. A gente vê que falta algo, sempre vai faltar algo. Estou dizendo que eu estou fazendo um perfeito, mas onde eu estava eu senti que faltava alguma coisa. Que ia além da liturgia, que ia além do trato com forma de culto, adoração, de pregação. Chegou um tempo que aquilo não era suficiente para mim. Que era justamente cuidar da ovelha perdida, da ovelha ferida. Eu entendi que a ordem de Jesus era para cuidar de todos. Até daquelas que se afastavam. E eu não sentia essa ordem muito bem aplicada onde eu estava. Pela falta de amor, podia até ser. Ou pela falta de tempo, também podia ser. Ou por falta de entendimento, podia ser. Tem vários motivos para você deixar de ajudar uma ovelha que se desgarra da comunhão da igreja. Porque ocupação do líder, né? Não culpando ele, não estou tentando culpar, mas pela força da necessidade do trabalho, de procurar, né, se sobreviver, fica difícil saber dos seus entes queridos que ele toma conta. E uma comunidade muito grande, fica tão difícil ele saber quem deixou de vir, não vinha. Quem de nós está na frente dessa numa instituição, um templo desse, podemos saber da vida pessoal de cada membro da igreja. Muito difícil, né, irmão? Teria que montar um trabalho muito eficaz de pessoas ajudando-os, compartilhando informações para que pudesse dar atenção àquelas pessoas. Mas aqueles mais chegados, aqueles mais próximos, estamos de olhos abertos, não é verdade? Porque os parentes, os mais chegados vão chegar na liderança e vão falar. Mas aqueles mais afastados, muitos acabam fraquejando e saindo das reuniões. E eu encontrei nesse trabalho que eu estou aqui, no Projeto Resgate, onde na comunidade, pelo menos, essa vontade de ajudar as pessoas. Então trabalhamos com aquelas pessoas que se afastam das reuniões cristãs. E convido você para estar junto conosco também. É bom a pessoa cristã estar reunido, favorece, fortalece a fé. Lógico, quando as pessoas estão unidas, né? Você pode estar num lugar cheio de pessoas, mas se não estiver unida é só confusão, só guerra, só luta. Mas tendo união é muito importante, né, irmão? É muito importante estar unido. Então, o projeto de resgate na comunidade vem com esse intuito de ajuntar aqueles que, porventura, um motivo ou outro, deixou de vir, deixou de ir,
Aqui, minha intenção é saber qual o motivo seu. Quero saber da sua intenção. Se a sua intenção é com Cristo, então você tem meu apoio, tem minha ajuda. Te espero você, convido você para estar conosco. Né? Porque o pastor, o verdadeiro pastor, né? O verdadeiro líder de uma igreja, agora falando de pessoas, né? É Jesus Cristo. Porque Ele que deu a vida, Ele que, com amor, estendeu o amor, a misericórdia a todos nós. Ele é o autor da vida. Então, Jesus é que se alegra, Ele que é o verdadeiro pastor. E é a Ele que devemos seguir, é a Ele que devemos obedecer. E isso tem que estar no entendimento do crente, do cristão. A salvação está mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. O fato de você também estar indo numa denominação, ela, nem que ela seja pequena, que seja grande, seja maravilhosa, seja um templo gigante, seja um templo igual a esse, não dá salvação. Salvação é mediante crer no Cristo, no Messias, do Salvador. Tem Ele no seu coração. Quando a gente somos para nós sermos uma igreja também, é necessário que o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, esteja no seu entendimento, esteja no seu coração. E não adianta estar lá dentro daquela comunhão se você não está ligado, conectado com Deus, com o Senhor Jesus, não é verdade? É necessário. Então todos nós somos igreja quando estamos em comunhão com o Senhor também, ligado na comunhão. Por isso que nós chamamos toda a nossa querida irmã como irmãos. Somos uma família só em Cristo Jesus, tendo Jesus como nosso Salvador e Deus como nosso Pai. E muitos talvez estão me ouvindo, mas você está falando coisa com coisa, você é um rebelde. Muitas das vezes uma liderança está num local, irmão, e cuida de um povo, e é amado, enquanto ele está ali. E aquela liderança surge problemas, como já havia muitos que eram amorosos, porque o líder tem que ter um respeito, irmão, tem que ter umas qualidades. Tem que ser pessoa digna, fidedigna, uma pessoa fiel, uma pessoa que honra os seus compromissos. Tem pessoas que são afastadas dos cargos por problemas financeiros, como já aconteceu. O povo não fica sabendo, então acaba surgindo, enquanto ele não paga aquelas dívidas, ele não está lá, e às vezes ele não consegue, e acaba afastado. Tem várias situações que um líder pode ser discriminado. Falta do amor e entendimento, né? Isso acontece. E tem pessoas que se saem umas lideranças que saem por esse motivo. Outros saem por motivos, né, necessários, porque a sua conduta moral não pôde manter no cargo. Mas existem várias lideranças em vários sentidos. Outros que têm uma visão mais ampla, uma visão melhor, uma visão mais profunda sobre o trato da Igreja de Cristo. Então, às vezes, quando alguém sai de uma liderança assim, sai num lugar, ou alguém sai de um ajuntamento, apenas não tem um líder, apenas um membro, e os que ficam falam, não, ele saiu daqui, irmão, alguma coisa aconteceu, bem grave. E vai as interpretações, o julgamento do povo, porque é mal orientado, porque aqueles que ficam na liderança não querem falar a verdade do motivo que aconteceu. Às vezes para não machucar a irmandade e às vezes temendo também, né? Porque ele talvez seria um motivo, né? Não estou entrando em mérito, estou falando de suposições. Mas os que ficam, julgam, condenam, criticam. Ele deve ter errado, ele deve ter traído seu casamento, ele deve ter feito isso, feito aquilo,
porque senão ele não ia sair, senão, ele tocava aqui na orquestra, ele saiu daqui porque alguma coisa ele aprontou, não, ele foi e fez isso, fez aquilo, então recai sempre daquele que sai. Alguma coisa grave ele fez, alguma coisa ele fez para não estar naquele ajuntamento. Porque nos dias de hoje não é exposto, porque o motivo, a razão, uma que a liderança preserva. Olha, eu estou saindo desse ministério porque eu entendo que aqui não se prega verdadeiramente a palavra de Deus, porque aqui fala sobre revelações. Eu quero um ministério que fale mais das Escrituras. Eu vou sair daqui porque esse líder, ele falou isso comigo. Então, se cada um fosse expor os verdadeiros motivos por que saíram da igreja, verdadeiro motivo, muitos ficariam chocados. Muitos poderiam ficar com a fé abalada. Então, talvez eles blindam a Irmandade. Eu até entendo esse processo. Mas surge burburinhos, irmão. E os que ficam, não têm a luz de Deus, e criticam e julgam, e diz algo ruim, muito pecaminoso aconteceu. Senão eles estariam aqui. Porque aqui é a graça. Aqui tem a verdade. Por quê, irmão? Porque são ensinados dessa maneira. São ensinados que a graça é aquele local, o caminho é aquele ajuntamento. Ali tem um verdadeiro evangelho. São formas que, com o lugar, com o passar dos anos, são faladas nos púlpitos. Existe aquela conversão em Cristo, onde você converte, crê que Ele é o Messias, o Salvador, e tudo ali é feito no nome de Jesus, e tem aquele convencimento do resultado daquele trabalho, da beleza daquela liturgia, das pregações com emoção, onde a pessoa fala categoricamente: aqui é a verdadeira graça de Deus, irmão. Aqui é o verdadeiro caminho. A gente que está ali, Senhor, estou no verdadeiro caminho. Estou na verdadeira igreja. Verdadeira igreja? Não, esse local. Não, o local não é a verdadeira igreja. As pessoas é a verdadeira igreja que crê em Cristo Jesus. Mas quando nas pregações e quando nas afirmações que o local, que ali é o caminho, que ali é a verdade, que ali é a vida, contrariando o que diz as Escrituras. A graça é Cristo. O local não é Cristo. O caminho é Cristo, o ensino é Cristo. Não é as normas da igreja, não é os ensinos da igreja, não é a forma que a igreja tem na forma disciplinar que é o ensino de Cristo. Aqui o uso e costume da igreja, a forma que nós adoramos a Deus, isso não quer dizer que é o ensino de Cristo. É o entendimento que a liderança e a concordância dos irmãos entendem que tem que ser daquela maneira. Não, para servir a Deus tem que ser com uso e costume tradicional, paletó, gravata, roupa comprida e tal. Concordo. É uma forma de você expressar que para ser crente daquela maneira agrada a Deus. É que você entende. Isso não quer dizer que Deus quer que você use paletó e gravata. Mas é ordem de ser, mas no seu pensamento. Já outro ministério, eu entendo, não, irmão, é importante que você venha de coração. Você pode vir com a roupa. Você pode ver que eu prego sempre com essa roupa normal. Os irmãos falam: irmão, por que você não... Não, se apresenta, põe um paletó. Porque é a forma que nós viemos, dessa maneira mesmo. Nós queremos mostrar, assim, um aspecto sério. É bom, isso traz uma credibilidade. Não vou discutir. Mas tem ministérios aí que não usa essa forma tradicional. Eles deixaram de ser igreja? Deixaram de ser salvo? Claro que não. A obediência que Jesus pede é outra. Se apartar do pecado, se apartar das concupiscências, das coisas da vida. Não, é uma mudança, uma transformação de caráter.
Claro que o aspecto formal, o modo que a gente nos comporta, nos veste, ajuda também nessa parte, né? Ajuda, favorece o evangelho. Favorece. Isso é normal. Se você vai uma igreja, todo mundo bem bonito, bem arrumado, é lindo, maravilhoso. Quem não quer se vestir? Mas e se nem todo mundo fosse? E se as pessoas não viessem dessa forma? Iria mudar alguma coisa a salvação, na vida eterna? Não. Então por isso que existem várias situações onde um é de um jeito, o outro é do outro, mas todos são nossos irmãos em Cristo. Até o tradicional, o que anda bem arrumadinho, bem comportadinho, o que anda lá de camiseta, o que anda normal, são nossos irmãos, porque a salvação, irmão, é por Cristo. Isso são normas que nós criamos, que nós nos organizamos, achamos que é melhor, entendemos que é melhor. Não, para louvar a Deus nós temos que ser uma orquestra, temos que ter lá instrumentos para tocar hinos sacros, né? Cordas, né? Instrumentos suaves. Outros colocam lá. Eu estou acostumado, eu sou músico, né? Eu não gosto muito de barulho, assim, um som muito. Aí eu fui lá no ministério, tinha lá o pessoal na bateria e tudo, e som alto, mas eles estão acostumados, né? Eu não me sentia à vontade, porque a gente se acostuma com o local, é normal, né? Então eu não sentia à vontade, mas depois entendi, compreendi. A gente tem que ter uma visão, irmão, que o que importa para nós não é porque você está num templo bonito, porque você se reúne em uma igreja simples, que você reúne em casa, se você toca com instrumentos lindos, maravilhosos, ou louva com um instrumento diferente. O importante é que as pessoas estejam focadas em Cristo. Quem me dera eu pudesse falar e todos obedecessem aquilo que eu falo, mas cada um, como diz, tem salmo, tem doutrina, cada um tem isso, cada um tem uma forma de adorar a Deus. O importante é crer no Senhor Jesus, é crer no Salvador, é crer nas palavras, nas promessas que Jesus determinou. O que eu quero conversar com você aí que está me ouvindo, não importa, irmão, se o seu ministério não é igual ao outro, mas o que importa é que a sua fé é igual à minha. O que importa é que você esteja em ministério que for, mas crê no Cristo como seu Salvador. Que você seja uma pessoa digna, responsável, honrada, zeloso de boas obras de caráter. Que você seja autêntico por dentro, transformado, mudado, um coração puro e sincero. É isso que eu almejo, que eu tento todo dia, né, irmão? Não sou perfeito não, tá? Lutando pela transformação. Porque temos que lutar. Não, irmão, já tem uns que falam aí, né? Jesus faz tudo. Irmão, Jesus faz tudo. Não, irmão, tem que ter uma dedicação nossa. Tem que ter uma luta. Não diz que ela é um combate, que Paulo fala assim, que é uma luta contra a carne, contra o espírito. Isso quer dizer que tem que ter um desejo nosso de lutar pelo que é certo. Praticar o que é certo. Porque senão não há mudança. Tem gente que espera tudo de Deus. Como você critica aquele que vai na igreja para pedir a Deus um carro, uma casa, que Deus manda a palavra, que Deus confirma casamento, que eles não têm, só tem revelação, não tem entendimento? Né? Vocês criticam muito isso. E quem está ouvindo sabe o que eu estou falando. Daqueles que estudam. É Deus que transforma. É Deus que fala. Eu sou um escolhido, sou um eleito. Você é um eleito. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Verdade. As obras não salvam ninguém. Verdade. Mas as obras também são sinais da transformação do salvo, né? As obras que fazemos não é para a salvação, mas sim são sinais da transformação, são sinais da mudança, né? Como
na minha interpretação, estou falando, ensinar você que é desse jeito, como o Tiago falou. Tem fé? Muito bem. Mas a fé sem a obra é morta. Ele, como um dos pais, dos filhos lá, dos pais da igreja, falou: que adianta ser crente? Que adianta falar que ama a Deus? Que adianta falar que crê em Jesus? Que mas não tem amor ao próximo? Porque o mandamento de Jesus é amar o próximo. Não ajuda o seu semelhante. Não tem obras, né, de misericórdia. Que adianta falar dessa fé sua se os seus atos não correspondem? Isso também tem esse entendimento. Eu tenho esse entendimento. Não adianta nós falar que crê, que falamos de Jesus, que cremos em Deus, falando do amor de Deus, mas não praticamos o que Ele determina. Não praticamos o amor, não amamos ao próximo. Alguns irmãos, às vezes, são perseguidos e não compreendem os ensinos de Jesus. Amai vossos inimigos e bendizer os que mal lhe dizem. Mas alguém fala mal de você, você já quer que Deus manda ele para o cemitério, né? Alguém perseguir a obra de Deus que você acha que é a sua instituição, você já quer que Deus fulmina. Quantos são assim, irmão? Que persegue o crente, persegue o cristão, e a primeira coisa que ele pede é o dom de Elias, né? Que desça fogo do céu e consome. Às vezes tem outro que também pensa em ter o dom de Elias, né, irmão? Nossa natureza humana até falha, né? Quando Elias era perseguido, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consome esses 50 homens que queria prendê-lo, queria fazer mal. E quantos querem que não se persegue? Quantos têm esse desejo que Deus vem com o seu... aí vai na igreja e fala assim: irmão, aquele que te persegue, aquele que quer o teu mal, ele ainda essa semana, vou mandar ele pro cemitério. Aí os irmãos, glória a Deus. Mas ninguém fala: Senhor, não manda pro cemitério não, Deus. Tenha misericórdia da alma dele. Tu tem o poder de mudar o coração. E ele tem um coração endurecido. Coloca esse coração de pedra e amoleça, que tu tem esse poder. Eu não quero ver aquele mal, não quero que ele pereça. Mas muitos que estão perseguidos falam: não, manda mesmo, porque muitos são igual Jonas. Jonas não queria pregar o arrependimento, porque sabia que Deus tinha misericórdia, que muitas pessoas podiam salvar. Se Deus falou para ele que ia destruir aquela cidade de Nínive, ele queria ver, porque aquele povo fez mal contra o povo de Deus. Tinha pecados nas suas costas, o rei. Então Jonas falou: não, então Deus tem que destruir mesmo. Se Deus falou que vai mandar destruir, por que eu vou lá alertar eles? Falar que Deus vai destruir, eu vou nada. E Jonas fugiu, não é assim? Mas Deus tomou caminho e mandou Jonas pregar o arrependimento, para que eles se salvem. Não é assim que fala a palavra? Então Deus quer que as pessoas se salvem. Mas quantas vezes eu vi pessoas perseguindo e a pessoa que manda sempre... A vontade nossa é essa, que seja eliminado mesmo. Nossa natureza falha, já pensa. Mas devemos, irmão, pensar diferente. Senhor, não quero mal. Se o Senhor tem esse plano por aquele que me persegue, muda o coração dele. É difícil de ser assim. Mas transforme aquele que está me perseguindo, aquele que está me batendo, esbofeteando, aquele que está me caluniando. E mude o coração dele. Que traga, que a luz de Cristo possa iluminar a vida dele. É difícil, mas esse é o mandamento do Senhor Jesus. Se alguém lhe fizer caminhar 1 milha, ande 2. Se alguém der um tapa na face, vira outra. Cadê? Não é coisa literal, irmão. É coisas assim. Se alguém... É uma forma de você não aceitar provocação. Não pagar o mal com o mal. Né? E por isso ele falou... Como foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, eu vos digo diferente, né? Então Jesus sempre teve aquela forma de você desejar o mal. Então aqueles que perseguem, aqueles que nos caluniam, devemos apresentar na mão de Deus. Senhor, apresenta ele na tua mão. Eu não quero o mal. Assim como tu tivesse misericórdia de mim, tenha misericórdia dele. Seja feita a tua vontade. Agora, se Deus, por vontade dele,
quer mandar para o cemitério, quando é a decisão de Deus, para mim você desejou bem. Você vê como é que é as coisas? Saulo, quando no caminho de Damasco, que teve um encontro com o Senhor, que ficou cego, foi conduzido ali, até ali, Ananias. Ananias falou, quem é esse, né, que eu orasse, né? Ananias falou assim, quem? Saulo, você é perseguidor do povo de Deus. Fiz muitos males. Quem sabe até irmãos pereceram, até irmãos morreram por causa de Simão. Dessa pessoa, né? Eu orar para ele ficar, para ele enxergar que ele fique cego. Ele não queria. Não, mas esse é um escolhido por mim. Ele orou, né? O Espírito Santo falou para ele que ele tinha que fazer isso, né? Então, irmão, Deus sabe o que ele deve fazer. Então, muitas vezes a gente quer agir segundo nosso pensamento, nosso entendimento. E às vezes as pessoas saem das nossas reuniões cristãs, vêm para os lugares, que é bom que ele vai, ele não deu valor a essa graça, que ele morra, que ele vai cada vez mais mal. Tem pessoa que acha que a pessoa vai perecer mais ainda, vai entrar em miséria, o espírito da miséria vai tomar ele, ou isso vai acontecer, vai ficar enfermo, ficar da cama, porque não deu valor à graça de Deus, que ele acha que é aquela reunião que ele está. Mas ele esquece que aquele que saiu, aquele que um dia te abraçou, que você saudou, é teu irmão, comprado pelo sangue de Cristo, né? São poucos que falam, Senhor, ele não está mais aqui conosco, mas abençoa ele onde estiver, usa dele para falar do Evangelho, que ele possa agregar mais pessoas para Cristo. Eu não sei, pensamento meu. Acho que quando Saulo era um perseguidor, acho que ele não era muito popular entre os irmãos, né? Havia muita desconfiança nesse irmão. Eu creio, é a mesma visão. Quem lê a Bíblia pode entender. E Paulo, tomado pelo Senhor, saiu dali do meio dos judeus, né? Que ele tanto perseguiu, que era um cristão, e foi levar aos gentios a palavra de Deus, e muito prosperou, né? No trabalho de Paulo, até que teve o reconhecimento dos irmãos, e o receberam com uma pessoa. Mesmo na igreja, muitos não aceitavam a autoridade de Paulo. Eu tive no passado dele, de ser uma pessoa que perseguia, né? Então, isso faz parte da natureza humana. Mas quem saiu lá desse templo, estou falando lá, né? É teu irmão. Mesmo que ele montou outro ministério, ou segue lá, é teu irmão em Cristo. O Salvador é um só. Porque o seu templo, a sua instituição, o seu ministério não é a igreja. As pessoas que estão lá, sim, faz parte, né, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Os templos aqui é ideia humana, irmão. Pensamento humano. A nossa liturgia que nós fazemos é segundo que Deus nos revelou, Deus nos mostrou. Deus mostrou para você que a liturgia é clássica, tradicional, mostrou para o outro que importa é que eles venham decentemente, a roupa não quer dizer nada, sim um coração voltado para Cristo. O outro tem uma forma de adoração de um jeito, o outro de outro jeito. Então você acha que... Não, isso aí é tudo pensamento nós humanos. Mas o povo que está mais se desunindo aqui na Terra é o povo crente, o povo cristão. Porque não entende uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Salvador. Só existe um Salvador. É Jesus Cristo. É isso que eu falo. Então, vamos focar, ser unidos pelo menos na fé em Cristo. Vamos ser unidos pelo menos no Salvador. Vamos ser unidos e dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é nosso Senhor. Você, ancião, fale no seu para minha igreja. Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador, nosso libertador. Você, líder, pastor pentecostal, fala a mesma coisa. Você, do presbitério, fala a mesma coisa. Você, evangelista, fala a mesma coisa. Que Jesus não faz acepção de pessoas. Você fala a verdade, fala que templo nos salva, né? Você fala que Jesus é a graça, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida, e todos nós fomos comprados pelo sangue derramado na cruz. Todos nós fazemos parte da grande igreja do Senhor Jesus.
Esse é o Bate-Papo Cristão. Que Deus abençoe. Compartilhe e divulgue esse trabalho, esse vídeo. É um bate-papo cristão, não é uma mensagem, é um desabafo. É uma forma que eu quero falar para vocês. Não importa também. Talvez você vai falar, mas eu fui lá, irmão. Nem todo mundo é igual a você. Claro, não. Somos diferentes, né? Mas nosso pensamento lá no nosso ministério tende para essa linha que eu estou falando. Né? Cada um com a sua evolução, né? Nós não somos perfeitos, mas atende a nós, pelo menos no termos lá, temos com você como nosso irmão em Cristo. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na santa paz de Deus.